Olá pessoal, esse vídeo aqui é para contar um pouquinho mais sobre o trabalho que vocês estão fazendo e sobre alguns detalhes de como as ferramentas que nós estamos utilizando vão ser usadas para se executar o trabalho e para montar o relatório que vocês devem ter como entrega ao final dele. O prazo do trabalho é bem extenso e na semana que vem nós vamos também ter mais informações sobre como isso funciona e mais detalhes sobre a execução em particular do Hadoop. Na página inicial do PDF que descreve o trabalho, vocês têm também um link para a documentação do Hadoop e para a documentação de como fazer essa instalação single node, que é uma instalação feita somente para você testar o Hadoop, para você analisar como ele funciona, para você fazer experimentos sobre os seus jobs e coisas assim, levando em conta que para um projeto real, você não vai conseguir, ou não vai ser adequado que você faça isso com somente um nó dentro de um cluster de um nó só, o que é por si só uma idiosincrasia. O Hadoop permite esse tipo de instalação, a single node, para que haja uma possibilidade de você conseguir testar seus jobs sem precisar de uma estrutura bem grande. O job que funcionar dentro do Hadoop no single node vai certamente rodar em um cluster, só que no cluster ele vai rodar de forma distribuída. Essa basicamente é a única diferença. Toda a parte de software vai ser já é bem definida no single node. A máquina virtual que foi distribuída para vocês é uma máquina virtual que foi gerada num VirtualBox, que é um projeto que é um projeto da Oracle, mas ela mantém uma versão open source, uma versão que você pode de livre distribuição. Então vocês podem instalar em qualquer sistema operacional, vai rodar em qualquer um deles. Eu deixei com 4 GB de RAM e com 2 cores somente na máquina virtual. Vocês podem reconfigurar isso nas próprias configurações, como a gente está vendo aqui. Eu vou clicar na minha máquina virtual e clicar em configurações. Eu não vou poder mexer nas configurações agora porque ela está basicamente rodando aqui atrás, mas você pode vir até sistema e ver quanto de memória você vai deixar. Eu deixei 8 GB aqui nesse outro computador, porque tem memória mais sobrando. Coloquei mais núcleos no processador. O ideal é que você coloque o que você achar adequado, talvez o máximo possível que você possa na tua máquina, sem ameaçar, obviamente, o desempenho do host do seu computador original, é, fazendo isso. Com 8 GB de RAM e 4 núcleos, já roda de forma bem adequada, e nós vamos testar bastante em cima dele. E o conceito das máquinas virtuais é um conceito interessante para que a gente possa usar ao longo da disciplina, porque muitos dos softwares têm instalação exclusiva para Linux, e alguns deles, apesar de poderem ser instalados em outros sistemas, rodam melhor dentro de um sistema Linux, eventualmente de um macOS também. Então a máquina virtual é uma maneira fácil de você ter isso para testes, uma vez que trocar o sistema operacional do computador pode acabar sendo um pouquinho complicado. A máquina virtual tem que ser feito o download da nuvem do TFPR. Se alguém tiver problema, por favor, me contate. É um arquivo grande, quase 6 GB. Então, em último caso, você pode inclusive receber ele fisicamente, com um pendrive, alguma coisa assim, dentro da universidade. Aqui no menu arquivo, você tem o importar appliance, que é a opção que vocês devem usar para conseguir carregar essa máquina virtual dentro do VirtualBox de vocês. Uma vez que eu faça isso, basta clicar nela e clicar aqui no iniciar, ele vai rodar a máquina virtual, vai pedir um login, usuário e senha estão naquele PDF, que são colocados lá, o usuário chama-se Hadoop, a senha é Big Data, e daí vocês podem começar a usar a máquina virtual, como eu estou usando a minha aqui. Eu coloquei na máquina virtual o sistema operacional Ubuntu, que é uma versão do Ubuntu com o LXDE, que é uma interface gráfica feita para ser leve, porque o Lightwave está no nome dela. Ela usa muito pouca memória para existir, e esse é o ideal. A gente ainda tem uma interface gráfica para que vocês possam trabalhar, para que não seja assim tão complexo gerenciar, e vocês usam, a interface gráfica tem uma assinatura de memória bem pequena, ele vai usar, eu acho que em torno de 512 megabytes para o sistema operacional rodar, que é bastante pouco. Eu deixei uma resolução baixa também, deve estar 1024 por 768 ou algo assim. Vocês podem mudar tudo aqui nas preferências, definições do LXQT e vir em definições de monitor. Então, vocês podem alterar a resolução do monitor, salvar essa resolução e daí utilizar a partir disso. O LXDE ou aqui o LXQT, está usando a Qt, ele é um gerenciador de janelas bastante simples, mas que permite que você consiga fazer algumas funções aqui dentro sem muito problema. E tem uma série de aplicativos que vocês vão acabar usando aqui, como por exemplo o aplicativo de arquivos, que é esse daqui.
vocês têm os arquivos todos do sistema colocado. Vocês vão acabar usando isso aqui para poder expandir os arquivos do Hadoop, até para editar mesmo os arquivos do Hadoop que vão estar nos arquivos de configuração. Está bem apontado lá quais arquivos você tem. Vocês têm um editor de texto simples aqui, que está em acessórios, é o Featherpad. É um editor de texto bastante simples, basicamente um Notepad. E vocês podem usar para editar os arquivos de configuração e editar os arquivos dentro dele mesmo. Ou clicar com o botão direito e fazer essa execução a partir dele. E aqui também vocês têm o terminal. Então, vindo aqui em Sistema, tem o QTerminal. No terminal, vocês vão fazer boa parte das operações. Ele permite que você execute os arquivos e o resto. Só vou dar uma olhadinha aqui na memória que essa máquina está usando. Para existir, ela está usando menos, está com 2 aplicativos abertos ainda, está usando 420 e 27 megabytes. Então, ela é realmente bem econômica em termos de memória, deixa mais memória para a gente usar nos processos que a gente precisa. Num servidor Hadoop real em um nó, provavelmente você não vai sequer usar uma interface gráfica. A gente só está usando a interface gráfica aqui nessa máquina virtual porque realmente fica mais simples para vocês. Tem um utilitário também chamado JPS, que é instalado junto com a máquina virtual Java. E o JPS ele mostra quais são os processos Java rodando. Se vocês lembram do comando PS dentro do Unix, do Linux, no macOS também, ele mostra quais são os aplicativos, quais são as tarefas todas que estão rodando. Eu vou dar um PSAX para mostrar todas as tarefas. Eu vi um conjunto grande de tarefas aqui. Então, tem qualquer ação operacional não roda somente o aplicativo que você está executando em foreground, obviamente. Então, tem um conjunto grande de tarefas rodando aqui em background para manter o sistema funcionando. E o JPS é o PS do Java. Então, ele mostra quais são os aplicativos Java que estão executando. Vocês vão acabar usando isso daqui para ter certeza que todos os serviços, todos os daemons do Hadoop estão sendo executados. Esses são basicamente os aplicativos principais que a gente tem. E aqui nós temos também um navegador web, que é o Firefox. Então, vocês podem usar o Firefox para navegar e baixar. Estamos dando para abrir? Para navegar e baixar o sistema do Hadoop. Vou precisar colocar aqui. Colocar o hadoop.apache.org. Aí, justamente agora ele não consegue rodar. Ah, sim, tem um D a mais aqui. E daí vocês podem entrar no site do Hadoop, ver a documentação, fazer o download dele. Ele tem várias versões aqui disponíveis. A versão que vocês devem baixar é o binário da 3.3.5, que é a última versão, agora de 22 de março. Mas mesmo a versão 3.2 ia rodar para nós, é mais adequado pegar a última geralmente. Na documentação do Hadoop, vou colocar o stable aqui, tem uma boa descrição de como ele funciona, uma boa descrição de todos os detalhes que ele possui. E, inclusive, tem aqui o setup para single node. Vocês podem clicar aqui e verificar o setup para single node. Aqui tem basicamente os mesmos passos que nós temos lá naquele arquivo de descrição PDF, do arquivo do Lab 1. Só lá naquele arquivo está um pouco mais verboso e tem algumas coisas que não estão tanto aqui. Vocês vão perceber que é uma diferença entre um e outro. Eu já procurei colocar lá todas as configurações para garantir que a execução do cluster em um nó só de vocês seja mais tranquila possível. Mas, em caso de qualquer dúvida, vocês podem voltar aqui também para essa documentação, que é a documentação oficial, e analisar o que precisa, como ela funciona. Além de que aqui também tem como você configurar um cluster completo, que tem a configuração completa do cluster que vocês podem utilizar. Bom, então usem o Firefox, trabalhem com ele aqui dentro. No Firefox também vocês vão ver as interfaces web do Hadoop. O Hadoop tem pelo menos 2 interfaces web importantes, que uma interface web do sistema de arquivos, o Distributed File System, o HDFS, ele chama de DFS, e outra é a do Yarn, que é o gerenciador de tarefas que você submete para o cluster. No caso dessas duas, vocês têm os endereços, você vai ver elas no localhost, tem o endereço da porta lá na documentação também.
Daí você vai poder, por exemplo, navegar pelo sistema de arquivos distribuído, verificar quais são os processos que existem. Isso vai ser interessante porque vocês vão executar alguns testes e vão poder ver, por exemplo, o resultado desses testes lá no sistema de arquivos, vão poder analisar esse tipo de coisa. Tem dois testes que vocês vão fazer. Um é o DFS-IO. O DFS-IO é um teste que só grava alguns arquivos e lê alguns arquivos, só para você verificar se realmente tem alguma coisa acontecendo. Vocês vão perceber algumas surpresinhas na execução do DFS-IO. E outro é o word count, que não está completamente descrito, mas é uma tarefa adicional para vocês, opcional, onde vocês podem baixar qualquer tipo de TXT e usar uma tarefa para contar palavras dentro disso, desse monte de arquivos que vocês vão provavelmente colocar em algum diretório dentro do HDFS. Tem várias descrições na web e algumas coisas também dentro da própria documentação do Hadoop de como rodar o word count. E eu conto com vocês para tentar fazer isso, tentar executar e tentar verificar. É interessante perceber que nós não tivemos muita informação, né, dentro das aulas de ver o Hadoop executando e coisas assim. Então, estão fazendo isso numa abordagem inicial, onde vocês vão aprender bastante sobre como funciona o Hadoop e quais são as características dele. E depois, então, a gente vai planificar isso em sala de aula, mostrando todos esses detalhes, mas é importante que vocês tentem fazer isso da melhor forma possível, e isso vai gerar um aprendizado muito bom em como é que o Hadoop funciona, como é que toda essa infraestrutura funciona, e também mostrar que os clusters de Big Data não têm uma execução exatamente assim tão simples. Eles são tipos de softwares que acabam sendo complexos. E isso faz com que a gente tenha empresas, por exemplo, como a Cloudera, que o nascimento dela foi simplesmente criar uma versão de um Linux com o Hadoop pré-instalado para você poder rodar num cluster sem ter muita complicação, sem ter muito custo para isso. Porque você leva tempo para configurar esse cluster e esse tempo é custo dos técnicos que você possui, dos seus analistas de suporte, da infraestrutura e todo o resto. Então é muito bom ver, é interessante ver como o Hadoop, mesmo nos dias atuais, não é uma estrutura assim tão simples para rodar, afinal de contas é um cluster de computadores. Isso tem ficado muito mais simples, obviamente, com o passar do tempo, mas não é trivial, obviamente. E que se você precisar fazer isso, é um trabalho para uma consultoria, para uma empresa, alguma coisa assim, é um trabalho especializado, muito, muito relevante e que tem um custo agregado bastante alto. Bom, me enviem e-mails ou entrem em contato comigo se precisarem para qualquer dúvida em relação ao trabalho e divirtam-se. Depois nós vamos ver mais informações sobre o Hadoop. Até mais!